Mesmo em 2024, ainda existem alguns mistérios não solucionados. Por exemplo, o envenenamento que ocorreu durante as filmagens do filme Titanic. Outro exemplo é um buraco infinito que ressuscitaria animais e colocaria fogo no gelo. Também tem uma história não resolvida de uma colônia com 115 pessoas que desapareceram sem deixar rastros. Hoje, vamos mostrar alguns mistérios não solucionados. Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar dentro de tudo. Eu sou o Oliver e você é muito bem-vindo ao canal Barril de Perguntas. Em julho de 1518, aconteceu na França um dos casos mais estranhos e inexplicáveis da história. Uma mulher chamada Fran Trofé simplesmente começou a dançar sem parar. E isso sem música, seu corpo começou a mexer e ela começou a dançar no meio da rua. No começo, as pessoas começaram a aplaudir e admirar a mulher, achando que era alguma apresentação. Mas não demorou muito para perceber que tinha algo errado. Isso porque a mulher não parava de dançar. Passaram-se minutos, horas e dias. A mulher continuava dançando, ela não parava. Foram mais de 6 dias dançando sem parar. Com isso, uma multidão se juntou em volta dela e logo essa dança maluca começou a se espalhar para outras pessoas. Dentro de um mês, cerca de 400 pessoas na cidade estavam dançando sem parar. Inclusive, algumas chegaram a falecer de exaustão de tanto dançar. Esse fenômeno ficou conhecido como a epidemia da dança de 1518. Segundo alguns historiadores, há várias provas que confirmam que esse caso realmente aconteceu. Porém, até hoje, ninguém sabe o porquê ou o que causou essa epidemia. Da mesma forma que começou do nada, assim também terminou. Um mês depois, a epidemia simplesmente desapareceu e as pessoas voltaram às suas vidas normalmente. Acredita-se que outras epidemias do tipo tenham ocorrido na história, mas ninguém sabe o motivo. Em 1997, foi relatada uma história na rádio por um homem chamado Mel Waters. Segundo ele, encontrou um buraco estranho em sua propriedade em Washington. Um buraco profundo e poderoso. Durante o programa de rádio, ele disse que o buraco tinha cerca de 24 mil metros de profundidade. Mas como ele mediu isso? Como soube a profundidade? Ele afirmou que o buraco era tão fundo que era infinito. Não dava para ver o final. Ele mencionou também que esse buraco tinha um poder sobrenatural de ressuscitar animais. Como assim? Tem uma história que diz que o cachorro dele morreu, aí ele jogou o cachorro no buraco e no dia seguinte o cachorro voltou bem. O homem continuou dizendo que não demorou para o governo chegar e tomar suas terras, forçando ele a vendê-las. O problema é que ninguém conseguiu encontrar esse buraco. Alguns jornais tentaram encontrar Mel Waters, mas também não conseguiram. É como se ele nunca tivesse existido. E o buraco? Será que existiu mesmo? Alguns anos depois, em 2008, um curandeiro chamado Red Ake disse que conhecia o buraco e que ele conseguia colocar fogo em gelo. Segundo ele, viu uma ovelha sendo cozinhada viva pelo buraco. Só que esse local nunca foi encontrado, fotografado ou registrado. Será mesmo que esse buraco foi real? Você já encontrou algum buraco ou algo que simplesmente desapareceu? Você sabia que o elenco do filme Titanic foi envenenado? No último dia das filmagens, todos começaram a passar mal e vomitar. James Cameron e outros também foram afetados. A equipe foi levada ao hospital, onde a situação ficou ainda mais caótica. Alguém atacou James Cameron no rosto, e a explicação para tal loucura estava na comida. Todos haviam comido uma refeição envenenada, uma sopa de ostras contaminada com PCP, um agente anestésico que causa alucinações. Após 2 anos de investigação, a polícia encerrou o caso por falta de suspeitos. Até hoje, não se sabe quem envenenou as 60 pessoas do elenco do Titanic. Por sorte, o único que não foi envenenado foi o DiCaprio.
pois não estava no set de filmagem naquele dia. Ele já tinha concluído suas gravações e decidiu tirar férias para aproveitar o tempo livre. Das 60 pessoas que comeram, os efeitos variaram, e o responsável pelo envenenamento nunca foi encontrado. A colônia perdida de Roanoke era formada por ingleses, onde todos os habitantes simplesmente desapareceram, sem deixar nenhum rastro. Homens, mulheres e crianças foram para a ilha de Roanoke para representar a força da Inglaterra no novo continente. O governador ficou perplexo com o desaparecimento. A única coisa estranha encontrada na colônia foi a palavra Croatoan, deixada no tronco de uma árvore. Os habitantes deixaram a colônia para viver com os povos indígenas locais após 5 anos sem suprimentos da Inglaterra. Sobreviveram buscando ajuda, mas na época, as pessoas acreditavam em eventos sobrenaturais, como uma possível abdução. Todos sumiram sem deixar sinais, mas a palavra encontrada na árvore, Croatoan, permanece um mistério. Alguns acreditam em relação ao arrebatamento, enquanto outros sugerem uma conexão com um demônio indígena que repelia invasores de suas terras. No entanto, nada disso foi comprovado. Até hoje, em 2024, historiadores e arqueólogos tentam desvendar o destino das 115 pessoas que viviam na colônia de Roanoke. No inverno de 1959, na União Soviética, ocorreu um dos casos mais misteriosos da história, na região posteriormente chamada de Passo Dyatlov. Em 27 de janeiro de 1959, 9 estudantes e esquiadores decidiram fazer uma expedição para alcançar o topo da montanha Torten. No entanto, eles nunca mais foram vistos. De acordo com anotações do grupo, em 1º de fevereiro, foram surpreendidos por uma grande tempestade de neve. Uma outra montanha a 10 quilômetros do seu destino. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. Os esquiadores que estavam dentro da barraca tiveram que rasgar as barracas por dentro e saíram às pressas correndo do acampamento sem levar nenhuma roupa, usando apenas as roupas íntimas, mesmo com um frio de menos 20 graus. Não se sabe o que causou isso. Mas a partir daí, as coisas só pioraram. Encontraram 2 corpos a menos de 500 metros do acampamento. Ambos faleceram de hipotermia devido ao frio extremo. Mais à frente, encontraram mais 3 corpos. Pela forma como foram achados, parecia que estavam tentando voltar para o acampamento. Esses corpos não apresentavam sinais de violência e, segundo o laudo, também morreram devido ao frio. Somente 2 meses depois, a polícia conseguiu localizar os outros 4 corpos. Eles estavam soterrados na neve a 4 metros de profundidade, com sinais de violência estranhos e pesados. Um desses corpos foi encontrado sem a língua, o outro sem os olhos, e todos tinham marcas de grande pressão no tórax e no crânio. Os investigadores afirmaram que a força usada nesses ferimentos era praticamente impossível de ser feita por um ser humano. Houve também casos de radiação, mas a causa não foi identificada após 3 meses de investigação, encerrando o caso. O inquérito concluiu que o grupo foi morto por uma força não identificada, pois estavam tranquilos no acampamento e algo os forçou a sair. Existem teorias para explicar o ocorrido, mas não se acredita que tenham sido atacados por um povo indígena, pois não foram encontradas pegadas, exceto as dos esquiadores. Alguns sugerem que foi uma avalanche, mas seria a avalanche capaz de causar ferimentos como arrancar a língua e os olhos? Não se sabe. Outros mencionam a possibilidade de um evento alienígena. Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu com esses esquiadores? Este é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado das histórias curiosas que compartilhamos. Se tiver alguma teoria, comente aqui embaixo. Se tiver mais tempo, assista a outro vídeo no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!